Nosso fraterno abraço a todos os que nos assistem. Iniciamos o programa de hoje com o quadro Perguntas e Respostas com 4 questões sobre riqueza e pobreza. O que os espíritos superiores nos ensinam a respeito? Em qual destas provas nós temos mais chances de sucesso ou de fracasso? Na sequência, nós temos o Fonte Allan Kardec e depois presença literária. E aqui eu quero me estender um pouco mais. A partir de hoje, sempre que nós tivermos este quadro, ou presença literária, nós não vamos falar apenas sobre um livro, mas sobre vários livros, sobre determinado assunto. Assim, por exemplo, hoje, nós vamos citar aqui alguns títulos de livros que tratam do tema fluidos. Então, se você quer saber onde ler mais a respeito, se aprofundar, você anota as nossas dicas e depois procura comprar as obras indicadas. Lembrando que o Clube do Livro Espírita de Curitiba está à sua disposição para atender você, enviando diretamente ao seu domicílio os livros previamente escolhidos. Se você se interessar por qualquer desses livros que nós vamos citar aqui, ou qualquer outro da literatura espírita, faça os contatos pelo e-mail adepr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 4198-777-2201. A gente vai colocar na tela aí para você. E a gente explica, então, certinho, todos os procedimentos para que você receba o livro desejado em casa. Então, papel e caneta na mão, para quando nós chegarmos no quadro Presença Literária, mais ao final do programa, você poder fazer as anotações devidas. Queridos amigos, estamos iniciando o nosso Perguntas e Respostas de hoje com o tema Riqueza e Pobreza. Elaboramos aí 4 questões sobre um tema bastante polêmico, digamos assim, do ponto de vista das análises de sociólogos, economistas, políticos, administradores públicos em geral, filósofos, religiosos. Todo mundo discute essa questão, por que existe pobre, existe rico, como contornar essa situação, se a igualdade é absoluta, é possível ou não é possível. Isso aí é quase que de tempos imemoriais que se discute isso aí. Eu vou começar aqui, eu estou com o Paulo Karsten e a Maria Ana, que vão nos ajudar aqui, nós 3 vamos tentar esclarecer alguns pontos. Então, dessas 4 perguntas, a primeira eu faço aqui para o Paulo. Paulo, se Deus é justo e bom, por que existe ricos e pobres? Pois não. Da ótica espírita, da análise da ótica espírita que eu faço sobre essa questão, entendo que riqueza e pobreza, elas não são critério de medida do amor de Deus por nós ou tampouco do desagrado de Deus por seus filhos. Da mesma forma que a riqueza e a pobreza, elas não são critério de medida de caráter. Então, o fato de existirem ricos e pobres decorre do sistema econômico que nós evoluímos para viver em sociedade. Uns vêm alcançar a riqueza pelo meio do trabalho, outros por meio do trabalho dos seus ancestrais, dos seus antecessores, e assim a humanidade caminha conforme as escolhas que ela mesma determina para a sua convivência em meio social. Portanto, não entendo que seja uma questão de justiça divina, propriamente ou diretamente, o fato de uma pessoa ter mais dinheiro que outra, mas com uma consequência dos atos, das ações, de uma vida ou de várias vidas, né? Tem as riquezas de família que são passadas de geração em geração. Por óbvio que a justiça divina acaba agindo de uma forma ou de outra, numa situação ou outra, mas eu entendo que a riqueza em si e a pobreza em si não são elementos diretos do agrado, do desagrado de Deus, ou da justiça ou da injustiça divina. Mariana, nesse aspecto,
ele colocou muito bem assim, é mais do ponto de vista de, digamos, de meritocracia, de oportunidades e tal, que a sociedade deve dar para as pessoas. Mas do ponto de vista relacionado à reencarnação, por exemplo, né? As obras espíritas, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz que muitos desses problemas, eles falam lá que a riqueza, todos os indivíduos ou têm ou tiveram ou a terão, né? Como uma oportunidade de aprender a trabalhar com esse talento, digamos assim, né? É por aí mesmo? Sim, com certeza, né? Porque é através da prova, da riqueza, que é uma prova, né? Porque a riqueza traz todos os benefícios, todas as facilidades materiais. E a pobreza é um desafio da resignação, da paciência. E essas virtudes iremos conquistar através da reencarnação, passo a passo. Então, a riqueza e a pobreza são instrumentos que Deus utiliza para que o espírito possa, assim, depurar, aprender e a evoluir. Porque a partir do momento que o espírito aprende que, apesar de todas as benesses materiais que a riqueza traz, ele tem que ter o bom senso, ele tem que utilizar aquilo de forma que traga benefício não só para ele, os prazeres, mas também que ele possa compartilhar com aqueles que caminham com ele. E a pobreza também, a mesma coisa, aquele que é o pobre ter aquele incentivo, aquela certeza de batalhar, de trabalhar, de buscar naquela confiança que dias melhores virão, que se Deus é bom e justo, nada dura para sempre, nem o bom e nem o mal. Então, ter aquela confiança que através do trabalho, através da remuneração honesta, ele vai sim chegar, talvez ele não vai ser bilionário, mas ele vai ter uma condição melhor, para poder sobreviver, de ter uma vida também melhor. Você poderia ler a pergunta seguinte, daí o Paulo começa comentando, por favor? A número 2, então, para nós é legítimo tirar de quem tem muito para dar para quem não tem nada? Então, aí vamos julgar o Robin Hood, então, né? Acredito que tirar não seja legítimo, não seja um ato que vá trazer, de fato, alguma contribuição do ponto de vista da evolução, como a própria Mariana comentou agora. Eu acredito que é sim justo uma distribuição melhor da riqueza. Mas como eu disse antes, para que você tenha uma distribuição de riqueza justa, é necessário que o sistema econômico se ajuste. Não é uma questão divina, não é uma questão de Deus. Agora, o que eu faço com a minha riqueza, aí sim eu entendo que possa estar relacionada à prova que a riqueza traz, e a partir daí eu tenho consequências do ponto de vista moral. A riqueza, quando distribuída, quando usada para gerar riqueza e para distribuir riqueza, ela é um instrumento não apenas de evolução do aspecto de vista social, mas do ponto de vista moral, porque a gente está ajudando a humanidade, a sociedade a crescer e, portanto, a humanidade a crescer, a evoluir. Com os instrumentos materiais, os acessos materiais que a riqueza me proporciona, se eu consigo fazer com que isso seja proporcionado ao próximo também, eu estou ajudando o próximo a crescer, a evoluir e a melhorar em todos os aspectos. Eu creio que o grande problema aí está no egoísmo da ambição desenfreada, né? De querer acumular sem fazer com que esse recurso possa se tornar útil para terceiros. Então, mas você quer comentar um pouquinho mais sobre isso ou a gente passa para a terceira? Nós podemos só lembrar o seguinte, o Paulo trouxe a questão do Robin Hood, né? Então essa questão ficou muito romantizada, né? Então muitos ali levantam a bandeira, principalmente no meio político, né, social, daquela questão do coitado daquele que é pobre, né? Então, ao invés de fazer uma redistribuição de riquezas, mas de forma que ela seja justa no sentido de sem corrupção, né, nós não teríamos tantas questões sociais deprimentes que nós assistimos. Então essa questão, assim, vamos tirar, não é questão de tirar, é a questão que aquele que nasce ali com a riqueza, ele tem o direito dele.
né? Então nós estaremos ali burlando esse direito, retirando dele a liberdade dessa riqueza de fazer o que ele bem entende. Lembrando que quando ele tem uma moral mais elevada, ele vai contribuir, ele vai redistribuir, vai formar, oferecer empregos, né, para muitos, favorecendo assim, então, que essa pobreza seja minimizada. Mas essa questão que não vamos tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos é muito equivocado, né? Todos nós merecemos oportunidades, todos nós devemos sim conquistar a nossa liberdade, o nosso direito de ter ou não ter o que queremos, né? Então é a questão aí do respeito e do bom senso. É isso, depois a gente comenta mais alguma coisa. E a terceira? A terceira nós, né, já demos uma pincelada, né, antes de entrarmos na segunda. É assim, é verdade que o rico em uma reencarnação poderá voltar em uma próxima vida como miserável e vice-versa? E aí, Paulo? Sim, como... Possível né? Possível Não o abuso no uso da riqueza traz necessariamente consequências, como quaisquer outros atos, né, da nossa existência. E o pobre também, de hoje, poderá ser aquinhoado com uma situação melhor para testá-lo, para prová-lo, e porque ele também precisa passar por esse tipo de experiência, né? Exatamente. Não há regra absoluta no sistema da justiça divina, por assim dizer. Pelo fato de só ter nascido rico numa existência, vai na próxima ter que voltar como pobre ou miserável, ou para compensar alguma situação, só pelo fato de ser assim, de fato eu acredito que não. Há toda sorte de situações e circunstâncias que podem levar a uma situação ou outra, a depender, sobretudo, como essa pessoa faz o uso da riqueza que ela tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro que a riqueza ela é o excitante máximo das paixões e do orgulho humano. Aí, portanto, está a grande prova, né? Como lidar com tantas possibilidades materiais e também morais, porque nós sabemos que no mundo de hoje, quem tem muito acaba encontrando caminhos mais fáceis do que outras pessoas que eventualmente não têm. O grande problema da corrupção humana, que a gente está falando disso agora. Então, não há regra absoluta, entendo que depende de como cada um se comporta e age diante das circunstâncias da sua vida. Mas que pode. Se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, são duas colocações, no Evangelho e acho que no Livro dos Espíritos. No Evangelho, os Espíritos dizem que a prova da riqueza é mais perigosa do que a pobreza, até por aqueles elementos, por aqueles fatores que a Mariana citou um pouquinho antes. E no Livro dos Espíritos, se não me engano, no Livro dos Espíritos, diz que ela é uma tão perigosa quanto a outra, né? Porque se uma excita as paixões, como o Paulo acabou de colocar, a pobreza às vezes leva ao desespero, à queixa, a se rebelar contra a justiça divina e por aí afora. Bom, depois a gente faz um complemento, vamos passar para a última questão, Mariana, por favor. Moralmente falando, quem tem mais a perder? Um rico egoísta ou um pobre revoltado? Eu acabei introduzindo a questão, essa última questão para você. Exatamente. Olha, moralmente falando, os dois sentimentos colocados na questão, eu acredito que são idênticos com relação a quem tem mais a perder. Não há, como eu sempre repito, não há regra absoluta e eu acredito que são duas provas que possuem suas dificuldades, cada uma com as suas peculiaridades, e cada uma delas desperta sentimentos que são diametralmente diferentes, mas que imagino que na sua intensidade e do ponto de vista moral podem causar os mesmos prejuízos, para dizer os mesmos atrasos, as mesmas demoras nas evoluções, né? De um lado, a pessoa extremamente rica, com orgulho exacerbado, achando que a medida da riqueza é a medida do caráter, é a medida da sua posição, não só com relação à sociedade, mas com relação ao ser humano que ele tem, que é próximo e que tem menos,
E do outro lado, a pobreza, que desperta sentimentos de diminuição, de revolta, em que a pessoa não se consegue ver igual àquele que tem mais, são seres humanos, são iguais, e se revolta porque Deus deu mais a ele e não a mim, e se acha muitas vezes no direito, por conta dessa revolta, de simplesmente tomar para si aquilo que é de outro. Então são situações opostas, mas que têm resultados moralmente bastante interessantes e, de certa forma, parecidos, né? Eu concordo, isso aí é tudo muito relativo, né? Mas assim, eu acho que a riqueza, ela tem um peso maior, o abuso da riqueza, não a riqueza, para deixar bem claro, o abuso da riqueza, ela tem um peso maior quando ocorre, pelo seguinte, porque o indivíduo, ele normalmente, a consciência dele mostra que quando ele é sovina, digamos assim, é muito egoísta, né? Quer as coisas só para ele, e às vezes malbarata esses recursos, ou então os usa somente para o seu próprio bem-estar, eventualmente de familiares, quer dizer, vive no luxo, na extravagância, quando vê ao seu lado uma pessoa muito carente, que naquela situação da primeira pergunta lá, da segunda, que não tem nada, né? Ele sabe que está errado, ele sabe que não deveria ser assim, porque todo mundo diz, tudo aponta, é fácil de perceber. Já o pobre, ele, apesar por que ele se revolta? Porque ele não tem a compreensão mais ampla do porquê do problema, né? Um tem a tentação e não resiste à tentação. O pobre, ele não consegue, não tem visão suficiente. Talvez nós, espíritas, é diferente, né? Porque nós sempre levamos em conta a reencarnação e essa possibilidade de que a gente ou necessite como prova, não necessariamente de expiação, mas às vezes sim de expiação, por ter malbaratado o recurso que teve em encarnações passadas. Então, se ele não tem essa visão que nós espíritas temos, de que o presente é consequência do passado, ele não vê perspectiva. Ele pensa, puxa vida, mas eu vou morrer daqui, sou pobre e vou morrer pobre. Às vezes ele não tem perspectiva mesmo não é se tornar rico, mas de se tornar um remediado, socialmente, como se dizia antigamente, né? Então, penso eu, quem sou eu para... Quem julga é Deus. E também depende do grau dessa revolta, até que ponto vai isso. Porque às vezes, se a pessoa chegar por essa fraqueza de caráter até um suicídio, por exemplo, pode agravar muito, né, esse tipo de situação. Mariana, pode complementar. No Livro dos Espíritos, na introdução, tem bem interessante essa observação, né? Vai dizer que o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Quando ele vence essa influência pela elevação e depuração da sua alma, ele se aproxima dos bons espíritos. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que se revolta, que está preso à matéria, ele também se aproxima dos maus espíritos, que não o mal concerne então para ele. Então a pobreza ou a riqueza vai depender da nossa questão moral, da nossa paciência e da nossa resignação, né? Se nós temos a riqueza e com ela trabalhamos de forma honesta e que nós possamos assim compartilhar com aqueles que está em nosso caminho, né, a caminhar conosco, nós teremos então bons pensamentos, boas ações, teremos a caridade. Ao passo que se eu for bem egoísta, como o Wilson já trouxe, né, tudo é para mim, eu vou acumular, né, isso aí vai me trazer a avareza. E a avareza traz, então, a cobiça, a inveja, o ciúme, né? O orgulho exacerbado. E só traz, então, a aproximação de más influências. Inclusive os Espíritos falam, tem acho que também uma questão do Livro dos Espíritos que é muito interessante. Há uma pergunta direta de Allan Kardec sobre essa situação
se há a possibilidade de se zerar, de pegar de todo mundo, juntar riqueza e dividir por igual. E os espíritos dizem, aliás, eu já vi pessoas, né, economistas, inclusive, falando que, concordando exatamente com isso, de que não, porque se distribuísse igualmente, desse toda a riqueza, distribuísse igualmente, além de travar problemas de descobertas científicas, de criação de empregos, etc., logo, pelas capacidades diferenciadas das pessoas, uns já partiriam, enquanto uns ficariam só gastando, os outros já tornariam de progredir de alguma maneira e transformar aquilo num valor maior. E logo haveria as desigualdades, elas se restabeleceriam, né? Ficamos por aqui então, meus amigos. Grande abraço a todos. Até o próximo programa. Olá, amigos! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, vamos refletir a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar a respeito, bem-aventurados os que são puros de coração. É bem interessante essa passagem que quando nós escutamos, automaticamente nós recordamos aquela passagem em que Jesus pede para os seus discípulos trazer as crianças até perto dele, para que ele pudesse, então, assim, abençoá-las. Então, os discípulos ali não estavam querendo muito que essas crianças se aproximassem. Aí Jesus disse que não embaraceis as crianças, porque o reino dos céus é semelhante ao que são iguais às crianças, puras e inocentes. Aí vem aquela pergunta assim, de nós que somos espíritas, né? Nós sabemos que uma criança, um corpo de uma criança, pode habitar um espírito muito mais velho, muito mais antigo. Então, isso aí nós já estamos assim, bem acostumados, já estudamos bastante, né? E creio que já temos isso apreendido no nosso interior. Mas e a pureza do nosso coração? Como que nós podemos, então, desenvolver essa pureza? Em que momento realmente nós temos em nós essa convicção e essa prática de ter a pureza? O que é ser puro? Né? Nós sabemos que pureza é algo que está genuíno, que não tem nenhuma mistura, que não está adulterado. Essa é a definição que nós iremos encontrar nos dicionários. E o nosso coração? Como que fica essa pureza do nosso coração? É quando nós praticamos o bem? Mas em que momento esse bem é praticado por nós? Quando surge uma oportunidade, então nós vamos lá e estendemos a nossa mão? Ou nós praticamos essa caridade todos os dias, em todos os momentos da nossa vida? Como que é ser puro nos dias atuais, onde nós estamos assistindo tantas injustiças, tantos sofrimentos, tantas provações e desafios conosco mesmo e para todos aqueles que estão em nosso redor. Então, do livro Luz e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em 1952, ele vai dizer assim: quando a compreensão estiver conosco, ou quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desaventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que a observam, sem exato conhecimento de nossas intenções. Bem-aventurados os puros
de coração, proclamou o divino amigo: bem-aventurado os que esposam bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz, sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Então fica aqui a nossa reflexão de hoje da pureza do coração, em que devemos sim purificar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, para que realmente sejamos puros de coração. Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta: mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, como eu expliquei na abertura, eu citarei rapidamente aqui 5 livros espíritas que tratam do tema fluidos. Embora nós possamos nos utilizar de outro termo quando nos referimos aos fluidos, que seria energias espirituais talvez, fluidos ainda é um termo muito usado nos centros espíritas e na nossa literatura. É um assunto muito importante sempre que falamos, por exemplo, do passe espírita, da água fluidificada, já no próprio nome consta o termo, ou quando nós estudamos a mediunidade para compreender como que se dá a interação entre médium e espírito comunicante, quer isto através da mediunidade do tipo pela escrita, que é a psicografia, ou pela psicofonia, que é pela voz, ou mais ainda, nos chamados fenômenos de efeitos físicos, como movimentação de objetos, ruídos, a levitação, as aparições, etc. Também falamos de fluidos quando tratamos, melhor dizendo, do corpo espiritual ou perispírito. E falamos de fluidos quando estudamos os estados de saúde ou doença. Falamos ainda de fluidos quando procuramos compreender as influenciações dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Então preste atenção que nós vamos citar agora 5 obras espíritas que tratam mais extensamente deste assunto. E cada um deles nós vamos colocar aí a imagem, a figurinha da capa na tela para vocês. O primeiro deles é a Gênese de Allan Kardec. Embora este livro trate de muitos outros assuntos, mas há o capítulo 14, que fala, é o título Os Fluidos, Natureza e Propriedades, com cerca de 25 páginas, que aprofunda bastante este tema. Completa esta pequena lista 2 livros de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência e A Alma é Imortal, e 2 livros da Teresinha de Oliveira, que é Fluidos e Passes e Mediunidade. Eu vou repetir aqui. Então nós temos a Gênese de Allan Kardec, nós temos 2 livros de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência e a Alma Imortal, e 2 livros da Teresinha de Oliveira, Mediunidade e Fluidos e Passes. Então nós aguardamos o contato de vocês para aquisição destes ou quaisquer outros livros da nossa literatura, através do Clube do Livro Espírita de Curitiba, 30 anos distribuindo luz na forma de livros. Grande abraço.